Olá, aqui é Ricardo Câncio Santos, para o trilhacerta.com, falando direto do Farol da Barra aqui, como vocês podem ver ao fundo, aproveitando esse minuto de malhação meu para responder uma dúvida do Jovázer. Mais outra dúvida, parabéns Jovázer pelo seu interesse, gostei de ver sua participação no nosso primeiro encontro do trilhacerta.com aqui em Salvador. Vamos à sua pergunta, que é o que interessa, tá bom? Você coloca o seguinte, que não adianta medidas de corte de gastos, não é? Ou juros extraordinários, né, alta da taxa de juros, se o governo não colocar medidas também contra o capital especulativo. Na segunda parte da sua pergunta, você coloca também que você gosta de ver redução de benefícios fiscais, né, ou seja, o governo realmente estimular a arrecadação, para que nossa crise ou esse momento difícil pudesse ser passado de uma forma mais fácil. Pelo menos foi isso que eu entendi da sua pergunta. Vamos dividir em duas etapas a resposta. Basicamente, eu quero dizer que contra o capital especulativo no sistema capitalista, e lembra do nosso encontro, eu fiz uma palestra explicando exatamente que nós vivemos num sistema capitalista, então nós temos que entender como ele funciona. Não adianta tentarmos resolver como a Venezuela está tentando resolver e muitas vezes a gente causa mais problemas do que soluções. Então, dentro da lógica, da ótica capitalista, você lutar contra o movimento de capital especulativo, a melhor forma é você organizar a sua casa. Outra coisa, para você lutar contra juros altos, a melhor forma é você equilibrar suas finanças para que você não precise tomar emprestado. Então, estamos vivendo agora um movimento de quedas nas bolsas, não é? Que eu tenho colocado no nosso grupo. E tudo isso está acontecendo por quê? Porque mudou basicamente a lógica em relação a quem vai ser eleito nos Estados Unidos, que é Donald Trump. É o que o mercado está apostando, seria o Donald Trump. E aí você coloca um viés de incerteza, então você tem uma fuga de capital de ativos mais arriscados, como a bolsa, em direção à segurança. Então funciona dessa forma o sistema capitalista que a gente vive. Existe um montante gigantesco de capital que circula pelo planeta procurando melhores alternativas e alternativas com risco baixo também. Então, contra esse capital especulativo, a melhor luta, a melhor arma é você organizar a sua casa. E como é que seria no caso do Brasil? Você não está devendo tanto, você não está se expondo tanto ao mercado financeiro. Então, basicamente, essa é a melhor forma. Não adianta você querer na caneta resolver alguns problemas. Eles têm se mostrado, esse tipo de solução no passado tem se mostrado inócua, não tem resolvido muita coisa. Então, em relação ao capital especulativo, eu sugeriria a melhor solução realmente você organizar a casa. Em relação à taxa de juros alta, é um mecanismo eficaz. Num sistema capitalista, o preço do dinheiro é a taxa de juros, e se você aumenta a taxa de juros, você atrai esse capital para o Brasil, com implicações diretas na economia, que num vídeo curto como o nosso não dá para explicar, mas não é uma ferramenta que não deve ser utilizada. Sim, é utilizada e resolve muita coisa. Em relação ao combate à sonegação, eu acredito que isso está sendo feito, né? Talvez não esteja sendo feito da melhor forma possível. Vivemos num sistema onde tem ineficiências, muitos dos nossos governantes governam muito mais em causa própria, ou legislam muito mais em causa própria do que a favor do povo, então a gente tem que lidar com isso. É algo que é real, não é algo que a gente vai resolver da noite para o dia. É complicado e no curto prazo a gente precisa de soluções mais imediatas para resolver o problema econômico. Claro que a gente vê algum início de combate à sonegação, mas ainda tem muita coisa para melhorar e isso leva algum tempo. Em relação a alguns setores que estão sendo beneficiados por benefícios, não é? Você já tem realmente retirado alguns benefícios fiscais, alguns impostos, mas isso tem que ser feito com bastante calma, porque no momento atual, se você trava uma economia, o que eu travo a economia que eu falo é você taxa mais uma economia, ou se alguns setores já numa economia que não está indo muito bem, que está tendo uma queda de 4% no PIB no ano passado, que está tendo uma queda próxima a isso esse ano. Então você tem que ter bastante cautela como é que você aumenta esses impostos. Lembremos que impostos aumentam os custos das indústrias com implicações em diversos setores da economia.
Tá ok? Então é interessante a gente ver isso e entender que o capital especulativo ele é inerente ao sistema capitalista que a gente vive. Então não é uma coisa, digamos assim, que nós vamos resolver com romantismo. Não estou dizendo que a sua proposta ou a sua pergunta é de fato romântica, mas a gente tem que entender melhor como o sistema funciona para trabalhar dentro do sistema e propor soluções. Espero ter clareado um pouco, ou talvez tenha apresentado a situação de uma forma mais complexa, como de fato se assemelha na realidade, mas acho que deu para você entender que temos algumas soluções e que passam sim pra gente. O governo tem que arrumar a casa. Essa é a forma que eu vejo. Okay? E a teoria macroeconômica, ela defende muito disso, a não ser algumas teorias que chamamos assim heterodoxas, ou seja, onde elas vislumbram alguns tipos de solução que não tem sido a principal defendida pelo mercado, não tem surtido muitos efeitos, tá bom? Vou deixar por aqui, volta a correr, espero que você tenha aproveitado também toda essa lógica que a gente tem passado no grupo relativo ao mercado de ações. Um grande abraço a todos. Informo também que agora dividimos o grupo. Temos um grupo só de Salvador e outro grupo que é o Grupo Brasil. Um grande abraço para o pessoal de Minas Gerais que entrou forte hoje. E sigamos em frente aí. Ricardo Câncio Santos para o trilhacerta.com.